Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro jurídico dos delegados de Polícia Civil do Paraná. O doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Doutor Jacinto apresentará o tema A Autonomia da Polícia Judiciária. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná no ano de 1980, especialista em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ano de 1984, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, ano 1987, e doutor em Direito Penal e Criminologia pela Universidade degli Studi di Roma, La Sapienza, do ano de 1988. Atualmente é professor titular de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná, procurador de Estado do Paraná e advogado coordenador do Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu, antes de tudo, queria imensamente agradecer à DEPOL, aos amigos da DEPOL e, sobretudo, ao presidente, meu querido amigo João Ricardo Kepes Noronha. A polícia só é forte se o grupo dos delegados for forte. Isso parece uma coisa indiscutível. A polícia sempre teve menos força do que os delegados podem ter. Sempre exerceu menos do que podia exercer. Sempre influenciou menos do que podia influenciar. Isso é algo que é muito visível, não é? Porque é impossível que você tenha tanta cidade sem delegado. É impossível que você tenha tanta gente presa nas delegacias, ainda. E isso é algo que, com os delegados unidos todos, mesmo se pode fazer. A luta da DEPOL é uma luta do dia a dia. É visível, a gente acompanha isso no dia a dia. Não é por outro motivo que os vínculos e os laços são sempre, digamos assim, forçados de modo tal que você possa ter acesso, possa ter prestígio suficiente para poder realizar as coisas que são necessárias. E todos nós somos testemunha do esforço. Não é só o esforço do nosso amigo João Ricardo, não é? Daniel, enfim, a diretoria inteira da DEPOL. E por isso eu resolvi tratar do tema da autonomia. Por isso eu resolvi tratar do tema da autonomia da Polícia Judiciária. Ou seja, eu queria louvar a todos e brindá-los com uma fala que pudesse servir de força, de modo tal a que se agregasse mais ainda. Não é? A DEPOL precisa mais força ainda. Ela precisa ir mais adiante. E esse ir adiante está diretamente ligado àquilo que eu vou trabalhar como a autonomia da polícia, da forma como lá está. Portanto, tenho o meu abraço. Eu queria, além de saudar, claro, meu querido amigo Daniel e o professor Henrique Hoffmann, eu queria, claro, saudar a todos os meus amigos da polícia. Eu sempre fui um privilegiado, porque eu sempre tive grandes amigos na polícia. Eu lembrava agora com o Ernesto, doutor Kido Estevão, o Ernesto Estevão, que a Polícia do Paraná, os mais velhos podem dizer, meu amigo Alfredo Prezendo, João Manuel, não é? A Polícia do Paraná era uma polícia arcaica, vocês sabem disso, ela era antiga. Quem conheceu o Miranda Assis sabe do que eu estou falando, não é? Costurava barra de calça com grampeador, não é? Unha. Era uma forma de polícia. A Polícia do Paraná deu um giro quando os paulistas vieram. Eu estou falando disso por conta deles, uma homenagem para o Estevão, para o Ernesto. Quando os paulistas vieram, virou de cabeça para baixo a polícia. Eles, sabe, não eram só eles, evidentemente. Eles fizeram uma coisa diferente na polícia. Com isso, a polícia ganhou prestígio. A polícia melhorou visivelmente. Perdeu aquela coisa da arcaica e se transformou
em alguma coisa que tinha, de fato, que ocupar o seu espaço. Eu sempre tive muito respeito e muitos amigos aí. Por conta disso é que eu resolvi tratar desse tema em face do momento histórico que nós estamos vivendo. Pois bem, sinto-se, portanto, todos saudados, porque é um pouco dizer que estamos todos na mesma fronteira. Só queria, além de Dona Zé Maria, que está aqui, claro, agradecer a presença do professor doutor Alexandre Moraes da Rosa e a minha querida Ana, que esse sim é um irmão menor e vai falar hoje de tarde, ele é quem mais entende delação no Brasil, vai falar hoje de tarde, pelo que ele já me disse, alguma coisa que é extremamente interessante e que nós precisamos aprender. Pois bem, a autonomia, antes de tudo, deve ser uma meta. Mas uma meta que está ligada a um ponto extremamente relevante, voltado para o futuro. Não é? Não tem nenhuma chance, nós, da democracia, funcionar sem que a polícia tenha autonomia. E isso que aponta para o futuro, como meta, está diretamente ligada ao futuro que o processo penal oferece. Parece indiscutível. Quando eu digo autonomia, é porque a polícia não pode ser, evidentemente, braço da política. Não é de agora isso. A história da humanidade, mas, quem sabe, particularmente agregada à história do processo penal, uma história da polícia ser usada como instrumento da política. A grande autonomia só é possível à polícia quando autônoma da política. Falar isso hoje chega quase ao óbvio, por vários motivos. O principal é que continua gente fazendo estatística e dizendo que a criminalidade no Brasil não é combatida porque, se não combate, a corrupção. E aponta hoje, naturalmente, mas hoje está fácil de fazer isso, né? Aponta na direção dos políticos. E já vi muita gente culpar a polícia pelo fato de que os políticos são corruptos e não vão para a cadeia, porque eles usam da polícia como justo o instrumento para poder fazer o que estão fazendo. É como se apontasse para eles e viesse a reboque, no secundário, a história da polícia. Em suma, autonomia, sim, é uma meta, mas autonomia é uma meta da qual, sobretudo, é absolutamente necessário, no máximo possível, a desvinculação da política. Por sinal, nós sabemos isso em relação ao Ministério Público. O Ministério Público só conseguiu um determinado patamar e um determinado status quando se livrou da política. Ou dos políticos, naturalmente, é disso que eu estou falando. Esse esforço é um esforço que é possível fazer. E, eu disse, a meta está ligada ao futuro do processo penal. E a pergunta que fica é, qual é o futuro do processo penal? Pois, respondo rápido. O futuro do processo penal é o sistema acusatório, não tem saída. E, portanto, alguma coisa de distinto do que aquilo que se faz hoje. Para entender isso, basta pensar numa coisa. Todos os países da América Latina, por influência, evidentemente, dos americanos e particularmente da OEA, todos os países da América Latina, todos, já mudaram, desde 89, já mudaram para o sistema acusatório. Todos. Uns melhores, uns piores, uns com mais defeito, outros com menos defeito. Depende de como se encarou a mudança, vamos dizer assim. Mas todos já mudaram. Só resta o Brasil. E, evidentemente, se isso é um projeto que vai, fundado no pensamento dos americanos, se isso é um projeto que vai
lastreado na base do pensamento americano, parece evidente que o Brasil não vai escapar disso. Portanto, cabe a nós não só entendermos essa mudança, verificarmos, pelo menos projetarmos o que é essa mudança, pensarmos no que vem com essa mudança e tratar de preparar a casa para a mudança. Porque se ela vier, e eu imagino que ela possa vir tão logo esse excesso de turbulência que nós estamos vivendo hoje passe, se vier, e imagino que deve vir com a pressão que os americanos já vão fazer, vai mudar muita coisa. E nisso do que vai mudar deve ser entendido. Portanto, é preciso entender o lugar da polícia nessa estrutura. E esse é o ponto que ninguém pode se excusar. Não dá para dizer, olha, vai mudar, mas não me interessa. Vai mudar, mas não me diz respeito. É possível fazer isso? É. Acho que é, porque depois, quando vier a mudança, aí nós vamos fazer. Mas aí, esse é o meu ponto, aí pode ser tarde. Aí pode ser tarde. Nós temos uma vinculação na universidade com o Centro de Estudos Jurídicos da América, que é um órgão da OEA, criado pela OEA, com sede em Santiago do Chile, dos quais a missão é a preparação dos países da América Latina para as reformas necessárias diante do quadro político, geopolítico que se coloca aqui. E o Centro de Estudos da América tem promovido cursos, etc., para capacitação das pessoas que, digamos, vão auxiliar e dar base na construção dessas reformas. Toda essa gente passou do México, no ano passado, até o Uruguai, no mês passado. O Uruguai foi o último, no mês passado, entrou o novo código em vigor, passando por vários países, dos quais, digamos, os mais carentes e que menos se interessaram estão sofrendo, como o Paraguai, por exemplo, que está lutando, continua lutando para poder sair da estrutura inquisitória para a estrutura acusatória, mas com países onde isso já se fez de uma forma, digamos assim, exemplar, como sucedeu, por exemplo, com a Guatemala e o Chile, que é o grande dos exemplos. O que tem nesse aspecto é que toda essa gente, e aí que está o problema, toda essa gente tem dificuldades. O Paraguai tem dificuldades econômicas, etc., e tal, para a qual eles investem dinheiro, etc. Mas a dificuldade mais patente é justo da mudança da mentalidade de uma estrutura para outra estrutura. E, por isso, o esforço na capacitação. Mas a questão, então, aqui é um tanto diferente. Precisa uma mudança de mentalidade em relação aos juízes, em relação ao Ministério Público, em relação aos defensores, em relação à Defensoria Pública, mas é necessário, absolutamente necessário, por uma mudança de mentalidade em relação à polícia. É por isso que eles vêm, ano que vem, abril, fazer um curso, e nós reservamos 4 vagas para a DEPOL, de modo tal, para que os delegados possam vir, digamos assim, se preparar nessa nova estrutura e depois ajudar a divulgar e a discutir. Porque o dilema todo está que, numa nova formação, se a estrutura policial não intervier para lá colocar as suas posições que são estruturais na base do sistema novo, a tendência é continuar padecendo em alguns aspectos pelos quais padece. O que eu queria lembrar, antes de poder, então, entrar e esclarecer o que significaria essa reforma e a importância que ela tem, é que não duvidem, não se deve mesmo duvidar disso. O modelo de pensamento do mundo atual, ainda que nós sejamos absolutamente contra, é o modelo neoliberal. O neoliberalismo, todo mundo sabe, isso está disseminado, o neoliberalismo é
uma ideologia, isso parece evidente, mas é uma ideologia montada de uma forma tal que se transformou em modelo de pensamento. Hoje, o mundo vai paulatinamente mudando para pensar do modo neoliberal, da maneira como a qual os neoliberais pensam. E isso se vê facilmente quando você percebe quantas vezes as pessoas falam de eficiência. Eficiência é o princípio reitor do modelo neoliberal. Tudo gira em torno da eficiência, por isso que se fala tanto da eficiência da justiça, da eficiência do Ministério Público, da eficiência da polícia. Ora, é de eficiência que se trata, é por isso que se fez uma reforma na Constituição, a 19, principalmente, além de outras coisas, principalmente para incluir no artigo 37 o princípio da eficiência. Está lá como reitor da base da estrutura do Estado e, de consequência, de todos. Era a preparação, vamos dizer, naquela época era Luiz Carlos Bresser Pereira, a preparação das mentes para aquilo que viria para frente como modo de pensar. Hoje, em vários aspectos, nós pensamos assim. Eu estou reforçando essa ideia porque o escopo lá é também um escopo que se diz ser um escopo de democracia. Parece normal, senão não teria a menor chance de passar. Mas, em sendo um escopo na direção de uma efetiva globalização, vai pautado por aquilo que são as premissas que se colocam naquele novo modelo de pensamento. Ora, não é o funcionamento da máquina, é o próprio modo de funcionar. Não é pensar qualquer coisa, é o próprio pressuposto do que se pensa. As pessoas pensam, mas pensam por quê? Pensam a partir do quê? De quais são os pressupostos que fazem ela pensar? Ora, por que estou dizendo isso? Porque o grande corifeu desse modelo de pensamento, que era um economista austríaco, Friedrich von Hayek, na sua obra fundamental, que é uma trilogia que levou a ganhar o Nobel de Economia em 76, Hayek, que nessa trilogia, Direito, Legislação e Liberdade, coloca as bases, os fundamentos do modelo de pensamento, que depois vai para o mundo com von Mises, com Milton Friedman nos Estados Unidos, e por aí afora, toda a escola de Chicago depois. Hayek aponta na direção de um encurtamento do Estado. Por isso que se fala tanto de um Estado mínimo. O Estado deve se reduzir. A base para isso é um bordão: mais sociedade, menos Estado. Isso é a contramão absoluta de todas as posturas de esquerda, principalmente das comunistas. Fora Estado, menos Estado, mais sociedade. Isso é o básico. É por isso que é tão fácil no discurso dessa gente privatizar as coisas. Privatizar os portos, privatizar os aeroportos, privatizar as estatais, vai privatizando. Privatizar. Privatiza, naturalmente, faz com que o Estado encurte. E vejam como é interessante, porque essa coisa tem tantos inimigos como nós. Não privatiza, não reduz o Estado. Reduz o Estado e o discurso para não ter tanto delegado, para ter tanta gente preso, ou seja, para não ter meios, é justa a desculpa de não ter dinheiro. E sempre ligado ao possível, não é? Sempre o discurso ligado ao possível. Tem duas coisas, porém, e isso vocês precisam entender bem. Eu não tenho tempo de ficar falando de neoliberalismo, mas tem duas coisas, porém, que se deve entender bem, que são fundamentais na base do modelo neoliberal, ou seja, dentro da epistemologia neoliberal, que é coisa se levar como cartão de visita no governo e dizer, escuta aqui, eu sei que vocês pensam assim, mas quero dizer para vocês isso que está aqui, que é a base do modelo. Hayek, com todas as letras, mostra que só não pode faltar Estado em duas situações: saúde e polícia. Vou repetir: saúde e polícia. Claro, saúde porque os trabalhadores precisam estar bem de saúde para serem
eficientes nas fábricas. E, claro, a polícia para dar segurança de modo tal a que as fábricas possam funcionar, as mercadorias possam transitar e circular livremente pelo mundo. Esse é o discurso principal. Mas é preciso entender que a polícia está lá. Nem os neoliberais são capazes, ainda que se faça um grande esforço, de desmontar a ideia da essencialidade da polícia. O que significa dizer, eu, como professor da Universidade Federal, não tenho condição de ir no governo e dizer, olha, em meu favor está o discurso neoliberal. Vocês são uma desgraça dos neoliberais, o discurso está a meu favor. Por isso eu quero uma universidade pública. Porque o último amigo, Gutenberg, o último amigo nosso, do qual o filho foi fazer medicina, tinha que pagar R$ 8.500 por mês na faculdade que ele ia fazer. E ele não tinha condição de pagar, porque quem ganha o salário que nós ganhamos, não tem condição de pagar R$ 8.500 para um filho fazer medicina. Essa é uma estrutura de Estado. Essa é uma estrutura de Estado que coloca em você a responsabilidade de fazer por você mesmo. O bordão desse negócio é morreu, morreu, que bom que não fui eu. Cada um faz por si, você é livre para fazer por si. Mas vejam, todo esse discurso de confronto com essa ideia, com eles, é um discurso todo esse discurso, vocês viram o que é coisa de professor, né? Para no meio da frase e volta para o mesmo lugar. Depois esquece o que está falando, mas de qualquer maneira é assim, né? Todo esse discurso, então, de confronto com o neoliberalismo, é um discurso que não cabe para a polícia. A polícia está lá metida como requisito essencial do qual o Estado deve tratar. O Estado abdica de tudo, dos portos, dos aeroportos, da universidade pública. O Estado pode abdicar de tudo, está dentro da matriz de como eles pensam. Mas a polícia não. Ora, é preciso compreender bem isso, porque esse é o cartão de visita a se levar e apresentar e dizer, olha, vocês não são nada, nem neoliberais, que deveriam ser, por exemplo, quando politicamente se exclui a polícia, justo para torná-la dependente de tal maneira que não possa sozinha fazer a sua própria máquina girar. Pois bem, com essa base, vamos dizer, para mostrar que a polícia está dentro da lógica neoliberal e, portanto, dentro da lógica com a qual se vai reformando as coisas, é preciso ver, então, rapidamente, a diferença que existe entre os dois modelos. João, vou fazer uma coisa como meio um avant-première do curso de abril, comparando os dois sistemas. Rapidamente. Primeiro, o sistema de hoje. Todo mundo sabe, o sistema de hoje do Brasil é um sistema inquisitório. Sistema inquisitório porque, de regra, tem duas fases bem distintas. Mas essa distinção que se constrói linguisticamente, essa distinção, no mais das vezes, ela é só aparente. Para isso perceber, basta pensar na razão pela qual se faz o processo. Para que nós fazemos um processo? Para que alguém faz processo? O processo se faz para que se possa ter conhecimento. É de conhecimento que se trata. A persecução toda e, de consequência, as duas fases, a da investigação preliminar e a fase processual, as duas fases, por trás do que está sustentando é obter conhecimento. Se investiga preliminarmente para se obter conhecimento e propiciar, tecnicamente falando, naturalmente, propiciar aos órgãos de acusação, possam formular a acusação, possam acionar, de modo que, sendo essa ação recebida, seja o caso que se leva por ela processado. Por isso o processo é um conjunto de atos pré-ordenados a um fim, ou seja, o acertamento do caso penal que se leva. Mas vejam, um juiz decide pelo que conhece do caso.
todo o processo se faz para poder portar esse conhecimento. Não é por outro motivo que, na estrutura do processo, tem uma fase que chamamos nós de instrução. Instrução de instruere, não é? Aquilo que nós ganhamos quando captamos conhecimento. Ora, isso que está ligado à finalidade do processo. A pergunta que fica, então, desde logo, a quem compete buscar esse conhecimento? Hoje a coisa parece um tanto indiscutível, não é? Sempre foi assim, ou seja, o juiz como senhor do processo, não é? O juiz é o senhor plenipotenciário do processo. Numa estrutura inquisitorial como a nossa, o juiz comanda. O juiz comanda. Para que isso não ficasse duvidoso, porque existia alguma dúvida, na reforma de 2008, enfiaram no artigo 153 a hipótese dele mandar fazer prova na investigação preliminar, por exemplo. Portanto, ele passando, isso regra que não tinha, mas que eles já faziam e se garantiam pela força da posição que eles assumiam, hoje é regra da lei. O que significa dizer, ele não dá bola para ninguém e faz sozinho. É por isso que, numa estrutura inquisitorial, a punção e a posição do juiz, que já era uma posição de destaque, hoje é uma posição quase plenipotenciária. É tão verdadeiro isso, que até hoje, em que pese a Constituição, os órgãos do Ministério Público continuam com a imagem perante a sociedade de que são subordinados ao juiz, que são segundos, que são auxiliares do juiz. Eu mesmo, promotor aqui em Foz do Iguaçu, promotor aqui em Foz do Iguaçu, né, Zé, no tempo que nós andava por aqui caçando anta, caçando anta é bom. Eu mesmo aqui, várias vezes, depois de Santa Helena, várias vezes a mim perguntaram quando eu ia ser promovido para juiz. Doutor, o senhor é meio batalhador, assim, o senhor tem jeitão. Quando o senhor vai ser promovido para juiz? Eu, promotor, eu tinha uma vergonha daquilo imensa. E não ia explicar também, dane-se, não deu muita bola para aquilo. Essa é a minha imagem, é a imagem que se tem até hoje. Claro, nós, ao contrário dos europeus, nós nos destacamos, porque os europeus, para poder dar autonomia para o Ministério Público, enfiaram o Ministério Público dentro da magistratura. Por isso que cada vez que se faz transposição de manipulite, palavra jato, etc. e tal, ficam em baralho, porque não sabem dizer se são os caras do Ministério Público e se são os caras da magistratura. O Ministério Público da magistratura, isso gera uma confusão do ponto de vista linguístico fenomenal. Ou seja, uma carreira onde se pode passar do Ministério Público para a magistratura como se fosse a mesma coisa. Um grave problema político que eles não conseguem resolver. E que nós, teoricamente, resolvemos, porque nós construímos uma instituição paralela, construímos uma instituição destacada, com função constitucional muito específica, marcada pelo lugar que o Ministério Público ocupa. Lugar que não é o do juiz. O lugar do juiz é um na Constituição, o lugar do Ministério Público é outro. O lugar da Defensoria é outro, o lugar da Polícia é outro. Cada um tem o seu lugar constitucionalmente demarcado. Pois bem, se é assim, a estrutura inquisitorial, claro, em função desse conhecimento que vai atrás e de a quem compete buscar esse conhecimento. Mas, desde o momento em que o que se faz nas duas fases é recolher conhecimento, o que resta saber o que é que pode o juiz, na hora de julgar, de fato tomar em consideração, o que deve ele tomar em consideração para poder acertar o caso. E é isso que está oculto, digamos assim, na diferenciação dos sistemas. É isso que está por baixo da estrutura toda técnica que envolve essa matéria e, portanto, vai oculto na diferenciação dos sistemas. Oculto por quê? Porque quando se construiu a base da estrutura atual do nosso processo penal, do nosso, não é? E isso se deu na Constituição do Código Napoleão, em 1808, a distinção que faziam eles era entre o que os franceses tinham importado dos ingleses e a estrutura do velho regime deles, do ancien regime, que era eminentemente inquisitorial, marcado pelas bases das ordenações. Então, entre o novo modelo inglês que eles tinham importado e o velho modelo inglês que eles tinham,
onde a primeira fase era uma fase de investigação pelo inquisidor, naturalmente, e que prevalecia como modelo de julgamento. Ora, mas os ingleses tinham uma outra estrutura, e na estrutura dos ingleses, o que valia era, de fato, o conhecimento obtido perante o júri, que decidia como tal. Os franceses importaram isso, e depois nós copiamos deles. Nós, no Código do Império, de 1832. Então, a pergunta que fica e é realmente significativa, não é? Aquilo que se recolhe na primeira fase, e que vocês ensinam na escola para todo mundo, de que aquilo que se recolhe lá como conhecimento serve para que os órgãos de acusação, querelante ou Ministério Público, possam exercer ação penal de modo tal a que o caso seja processado e, enfim, o cidadão possa ser julgado e, se for o caso, condenado. Mas o escopo, percebam, é fornecer elementos, a primeira fase toda foi construída assim, fornecer elementos para que a ação penal seja exercida, de modo que o caso penal possa ser solucionado diante da prova do processo. Mas o culto nisso, e aqui está o grande mecanismo da fraude, e que, diga-se de passagem, a polícia nunca soube explorar corretamente, porque parece nunca quis entender bem ao certo como a coisa funcionava, mas, como diz Karen Lúcio numa passagem excepcional, de 10 vezes, em 9, vale mais lá no julgamento a prova da primeira fase do que a prova da segunda fase. Todos vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Vocês já viram um júri, os promotores no júri grudados, lendo o inquérito policial, como a prova deles, lá no processo. Isso mostra a fraude da construção de uma estrutura mista, vamos dizer, onde se diz a primeira fase é inquisitorial, para se poder recolher a prova ou os elementos de conhecimento como se quer. Mas a segunda fase é processual. Seja a teoria que você colocar lá, começando pela teoria da relação jurídica de Bealow, aquela estrutura é uma estrutura de relação com respeito de direitos e garantias individuais, etc, 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 mas que no fundo, o que faz, no mais das vezes, é mascarar o conhecimento do processo. Não raro o conhecimento da primeira fase é melhor, obtido de uma maneira melhor. Veja, eu estou falando isso porque eu fui promotor, eu trabalhei com isso. Não raro, e eu mesmo lá nos processos não conseguia fazer lá no processo a fase que o delegado fazia. E olha que o meu delegado era o Pacheco, né? Além de tudo, meu amigo, Pacheco, Buffalo Bill. Vocês lembram, né, do que eu estou falando? Que Deus o tenha, pô, cá entre nós. Era o Pachecão. Não é? Pachecão, que eu do Fórum de Santa Helena, uma vez olhando para a delegacia que é na frente, perguntei para a escrivã do Cívico, que era uma amiga nossa, numa roda de chimarrão assim, Mire, o que é essa fila toda? Ela disse, doutor, os clientes do Pacheco. Como? Os clientes do Pacheco. Como? Os clientes do Pacheco? Que história é essa, pô? Não, doutor, ele foi obrigado a separar as coisas. Ele só atende povo terça e quinta de tarde. Porque era tanta gente que eu não conseguia trabalhar. Então ele marcou horário, o povo vai lá. Uma fila que dava volta no quarteirão de gente para falar com o Pacheco. Claro, o rabo do tatu em cima da mesa, quem conheceu o Pacheco sabe disso. O rabo do tatu em cima da mesa era o juizado especial mais eficiente que eu conheci. Escuta aqui, ó, tu tocar o dedo naquela mulher de moda, tu vai ficar sem orelha, vou arrancar a tua orelha. Tá dentro, rabo do tatu em cima da mesa, pode ir embora. E os caras saíam fora. E cada vez que eu ameaçar a mulher de volta, a mulher dizia, olha, o Pachecão vai ter que comer aqui com o rabo do tatu. Ele avisou você, velho. Ou seja, é um negócio maluco. É um negócio maluco. Em vez de a gente pensar na força que uma polícia desse porte tem, porque tecnicamente o cara também não era besta, ora, nós inventamos juizado especial. Criamos 5.000 cargos, e hoje você vai lá, marca a tua audiência para daqui a 3 anos, quando marcam, faz acordo coletivo, né, Alexandre? Se a gente começar a falar disso, a gente não para, não estou querendo fazer lá de juizado especial, estou só mostrando o que significa a estrutura da prova que se faz na investigação preliminar. O mundo inteiro fala isso, o mundo inteiro sabe isso. Qualquer livro banal europeu fala disso. E sabe a importância que essa prova tem. O dilema do mundo é sempre, para que temos que fazer 2 instruções
Por nenhum ponto de vista isso tem uma eficácia de verdade. Por quê? Porque logo no acontecimento, você precisa de conhecimento. Mas esse conhecimento, se feito de uma maneira rápida, que não respeita a Constituição, digamos assim, a principiologia da Constituição, acaba como um conhecimento capenga a chegar lá na instrução. E se você não o tira de lá, é ele que vai servir. Ora, estão entendendo o que eu estou falando, não é? A discussão, se o conhecimento, se a prova da primeira fase pode passar para a segunda, chega a ser bizarra. Quer dizer, vir dizer um negócio desse aqui é besteira, é quase como besteira, porque está pressuposto que todo mundo sabe que aquilo que se faz na polícia chega a ser muito mais importante do que se faz no foro. Precisa ser hipócrita para não saber disso, ou não falar disso. Todo mundo sabe. E por isso é tão importante a prova que se faz lá na polícia. E por isso não se mexe na situação, porque se quer que a situação se mantenha exatamente como está. Não é? Claro. Daqui para frente eu tenho que passar a análise do que sucede nas chamadas agências e o que significa a seletividade do sistema penal. Não é? Parece que você tem um país, que você vive num país com 800 mil presos de pobres. Se você olhar para o sistema penal e ver isso, né, João? Tem 10 mil presos em delegacia, diga para mim quanto classe média, quanto white collar tem lá. Esse que é o problema, velho. Nessa hora você olha e diz, por que fazem isso com a polícia? Porque querem que a polícia fique como está. A polícia deve ficar como está, porque ela seleciona dessa maneira. Os grandes delegados sempre souberam disso. Por quê? Porque eles sempre conseguiram fazer passar, né, doutor? Eles sempre conseguiram fazer passar, mesmo que o réu tivesse maior bagagem, digamos assim, tivesse maior bagagem social lá na escala, nas escalas, porque fazendo a coisa correta, faz contra quem quer que seja. Isso é preciso, isso é fundamental, e é fundamental no giro, na mudança no sistema. Ora, a mim parece que a polícia nunca soube explorar esse ponto. Se tivesse feito isso, o lugar seria de um outro lugar. Esse lugar é um lugar extremamente relevante, porque é justo ele que fornece as bases para se possa ter a acusação e depois para que se possa condenar. Vou repetir o que eu falei de um Carnelude que eu li essa semana ainda, numa discussão de um congresso na ilha de São Giorgio, em Veneza, em 61, primeiro impulso da mudança de reforma do Código Italiano, que depois só vai ser reformado mesmo em 88, ele diz com todas as letras, numa discussão com Petrocelli, mas você tem que entender uma coisa banal. Ora, o que se faz na primeira fase, que eles chamam de instruzione, o que se faz na instruzione é 9 tradiesce é a prova que se utiliza a condenar. Basta. Aí o cara pergunta, e o que fazemos nós no processo? Dane-se, é por isso que tem um juiz famoso aí que diz que o processo é um estorvo. Claro que o processo é um estorvo, não é? Porque quando ele arranca para decidir, quando ele arranca para o processo, ele já sabe a decisão que tomou. Ele antecipa a decisão com base naquilo que ele tem da investigação. Isso é primário. Isso é primário. E aí toda aquela chatice do processo com audiência, oitiva, petição, algumas petições cavalares, não é? Começando por denúncia de 300, 400 páginas, aquela chatice toda, aquilo é um estorvo, aquilo é uma encheção de paciência, é uma perda de tempo. Claro que é uma perda de tempo, porque a prova necessária já está lá. Vocês vejam o que significa uma estrutura inquisitória de verdade. Agora, que usa dos outros para poder realizar os fins a que se propõe. Enfim, o lugar plenipotenciário do juiz é alguma coisa que, ora, não se pode deixar de pensar, mas que precisa ser bem pensada em função daquilo que a estrutura acusatória muda, não é? E o que, digamos assim, saindo desse ponto na estrutura inquisitorial que nós estamos vivendo hoje, claro, porque isso é banal, não é? Isso é banal. Você sabe, eu sou um advogado, não sou um Zé. Mas isso é banal. Se os advogados pesados vão para dentro da investigação, muda de figura.
Não porque eles vão lá para dentro, se acertam, ou seja, não, porque eles têm amigo, nada disso. Isso é amigo de juiz, de promotor, de tudo isso. Mas porque eles fazem pesar as regras em favor dos clientes que têm. Não se faz qualquer coisa, velho. Esse que é o ponto. Os advogados, os delegados não fazem nada, pelo contrário, os advogados ajudam, os delegados ajudam, quer dizer, ajudam a fazer corretamente a coisa e tal. Isso é mais um modo de verificar como a estrutura funciona, porque a estrutura foi criada para funcionar assim, nós contra eles. E, de consequência, é um pouco, de fato, nós contra eles. É por isso que o processo vai mudar. Os americanos não querem mais isso. Se há alguma coisa que se pode retirar da estrutura da globalização, é que o mundo globalizado não convive mais com diferenças concretas ou ocultas como essa, entre os que mais têm e os que menos têm. Porque eles sabem que aquilo que interessa para a globalização, que é a circulação de capital, ora, vai embargada em face, não dos pequenos, mas dos grandes. E, portanto, precisa chegar lá, é necessário chegar lá, é necessário chegar neles. Isso não significa que vai acabar a coisa, só esses ingênuos são capazes de pensar que a corrupção vai acabar. Não, não vai, não. Mas é necessário chegar lá, é necessário chegar neles. É por isso que vai mudar, como mudou na América inteira. Como mudou na América inteira. É isso que vai mudar. Agora, percebam uma coisa, isso vai fazer por uma razão banal, que não é marcada pelo lugar neoliberal. Se há algo no Brasil que não é neoliberal, é a Constituição da República. A Constituição da República é a cara da modernidade, é a cara da modernidade tardia, é a cara da democracia tardia que temos nós. Nós que nunca tivemos isso, quando tivemos o primeiro espaço democrático, pensamos, vamos construir uma Constituição capaz de nos levar a um estado de bem-estar social que os europeus encontraram depois da Segunda Guerra. Nós também temos direito a isso. Que os asiáticos estão chegando depois também da Segunda Guerra. E depois das guerras, naturalmente, basta ir ver o que significa o que é o Vietnã hoje. Vietnã que acabou de sair da guerra. O que é o Laos hoje, depois de sair da guerra. O que é o Camboja hoje, depois de sair da guerra. A gente não acredita, João. A gente não acredita. Ora, nós fomos numa loja em Phnom Penh, e era muito interessante, porque, desculpa, eu não tenho tempo para contar a história. Nós fomos numa loja muito interessante, em Phnom Penh, e era Made in Vietnam, não sei, Aldaci me ajuda, Made in Vietnam. Vamos lá ver que diabo tem, deve ser coisa legal, né, meu? Uma loja com esse nome, Made in Vietnam. As coisas feitas no Vietnã. Entramos na loja, para nossa surpresa, uma puta loja requintada, perfumada, parece a Mona Lisa, assim, perfumada, bacana. Agora, começava com Gucci, terminava com diesel. Começava com Gucci, terminava com diesel. Fazia um arco assim, ó. As prateleiras eram lotadas de todo o bagulho que você compra na Quinta Avenida em Nova York. Made in Vietnam. Isso é a globalização. Essa é a globalização. Com a diferença de que os caras estão metendo dinheiro, claro, dinheiro dos fundos, naturalmente, estão metendo dinheiro para o desenvolvimento deles, na Ásia. Não é? E não aqui. E não aqui. Por algumas razões, dentre elas, isso que para eles é uma insegurança sem tamanho. Ou seja, o fato de que eles imaginam que o dinheiro que eles investirem aqui possa sumir. É por isso que as reformas estão sendo orientadas nessa decisão. Quer dizer, eles sabem onde eles querem chegar, mas eles sabem também onde eles estão mexendo e o que eles estão fazendo. Bueno, para mim caminhar para o final, seria o caso de mostrar o quê? Que no sistema acusatório, a coisa mais relevante que tem, e é o que nós, como eu disse, com a Constituição que nós temos, que não é neoliberal, não é, a não ser que as reformas que se foram enfiando, é uma Constituição voltada na direção de um estado de bem-estar social e, de consequência, de respeito aos direitos e garantias individuais.
Para isso acontecer, é preciso cumprir a Constituição. E a Constituição o que faz é colocar cada um no seu lugar demarcado. Ou seja, as funções devem ser e são constitucionalmente demarcadas. O lugar do juiz é aquele, o lugar do Ministério Público é esse, o lugar da Defensoria é aquele, o lugar da polícia é aquele. Cada um tem o seu lugar. E se você pegar os princípios que regem a estrutura criminal, vai verificar que cada um no seu lugar, cada um faz a sua coisa, cada um tem lá a sua função. Portanto, a função jurisdicional do juiz não é a função acusatória do Ministério Público, não é a função investigatória persecutória da polícia. A função do juiz é jurisdicional. E isso todo mundo sabe, porque está na base constitucional, é da Constituição que nós estamos falando. Não esqueçam, no caso da polícia, é absolutamente preciso não esquecer que ela não só está na Constituição, mas que a Constituição dá a ela a primazia na investigação preliminar. Eu estou sendo condescendente com esse termo, primazia. A Constituição dá a ela a primeira fase da persecução. A grande polêmica que nós temos, vocês sabem, isso está com todas as letras no 144, é a manipulação hermenêutica que se faz do 144 para permitir investigação por quem, de fato, não tem poder para investigar. Mas vejam, na avalanche que se tem de uma polícia que, teoricamente, na cabeça deles não faz, é preciso que outros façam, de modo que a coisa se praxe assim. Vejam como é necessário uma polícia que faça, e que tenha condição de fazer, que tenha estrutura material para fazer, que tenha estrutura pessoal para fazer. Porque está demarcado na Constituição, ou seja, o Constituinte disse, essa função aqui é da polícia. Ah, mas o Ministério Público também quer, essa função é da polícia, a tua é a outra função. Eu tenho a minha, tu tem a tua, e tu, juiz, é jurisdicional. Teu negócio não é fazer a função dos outros. Nosso dilema, portanto, é um dilema que diz respeito ao acasalamento das funções, um fazendo a função do outro. Claro, nós sabemos disso, Zé. Era mesmo assim, né? De repente tinha juiz que saía na madrugada com pistola no braço para prender criança. Mas lembra disso? Esses caras eram sempre uns malucos, bicho. Quando aparecia um juiz que fazia uns trecos desse, envolve na cinta para prender gente, blitz de carro e não sei o quê, o cara disse, tá maluco, velho, esses caras são uns doidos da cabeça. Faziam força para aposentar, para tirar de circulação, porque, porra, esse não é o teu lugar, vamos dizer assim. Hoje a coisa está tão confundida que a gente já não sabe mais direito, não é? Porque, de repente, o Ministério Público começou a querer fazer a função da polícia, coisa que ele não tem condição de fazer. Eu sou testemunha disso. Eu participei da comissão que elaborou o anteprojeto de reforma global do Código de Processo Penal. Quando veio a discussão a respeito da extensão que teria o controle externo do Ministério Público em cima da atividade policial, eu imaginei, porque era um tempo daquela grande discussão se eles podiam investigar ou não, eu imaginei que eles, que numa comissão de 9 eram 5 provenientes do Ministério Público, iam me engolir. E fui para lá, fui para Brasília, preparado para a porrada. No sentido de embate, não teria seria covardia jogar de cabeça aqueles caras. Por conta do meu judô, mas em todos os casos não era nesse sentido. Eu fui preparado. Esta discussão demorou 15 minutos. Isso demorou 15 minutos. Porque quando nós chegamos para a discussão, eles estavam meio ressabiados comigo e eu com eles. Então, quando eles chegaram, eles vieram, eu já estava lá, sentado, eles foram sentando e tal, e eu me antecipei e disse, e aí, hoje vamos discutir a questão da investigação, função da investigação, quem faz? Aí eu vi que eles ficaram meio assim, claro, eles já tinham falado entre eles. Eles ficaram meio assim, e eu perguntei, e daí, vão bancar o jogo? Eu perguntei, vão bancar o jogo? Por quê? Se quiserem bancar o jogo, nós temos que dar um drible na Constituição. Esse anteprojeto foi montado com a seguinte situação, nós vamos fazer um projeto de Código de Processo Penal compatível com a Constituição. Vamos constitucionalizar o processo penal para que ele seja um processo penal que, compatibilizar com a Constituição, não seja mais essa coisa que está aí, não é? O Código de Processo Penal, a estrutura do processo penal é inconstitucional completamente. Então,
vão compatibilizar com a Constituição. É por isso que se nega tanto, né? Nega tanto, porque são estruturas incompatíveis e como precisa prevalecer num determinado momento histórico, como agora o Código contra a Constituição, vale o Código, não vale a Constituição, que é uma excrescência em todos os sentidos, porque nós sabemos que isso é alguma coisa que passa para os campos, ou os outros campos. E aí não tem quem segure. Enfim, meti os caras na parede. E aí, honestamente, porque era uma questão ali de honestidade intelectual, honestamente, a resposta deles foi uma só. Ora, você tem que botar na cabeça que nós não temos como fazer investigação. Nós não temos estrutura para fazer e nem conhecimento. Se vocês não têm estrutura e conhecimento, o que é essa avalanche de vocês querer fazer investigação no lugar da polícia? Era só o Sandro comigo, né? Estava lá o Sandro Avelar, que veio o representante da Polícia Federal. Aí, o que vocês querem fazer? Vocês estão fazendo, vocês estão gritando, vocês querem fazer investigação no lugar da polícia? Vocês sabem o que eu penso a respeito dessa matéria. Aí a resposta foi: ora, nós não temos condição material de fazer, mas nós não temos condição pessoal também, porque nós temos muito nosso trabalho e nós não temos como deslocar gente para fazer isso. E já falamos entre nós não temos como projetar uma estrutura na qual possamos selecionar os casos de investigação, que era um pouco o que uma banda lá tentou fazer, não é? Nós escolhemos casos que nós vamos investigar. Que estrutura de direito público é essa? Onde você tem uma regra que vai excepcionada para que alguém, qualquer órgão, possa escolher o que vai fazer. É claro que não é evidente. É evidente que não é assim. É possível fazer isso? Se você manipular, vai. Mas diante da regra da Constituição, não é. A Constituição é muito clara de quem faz a investigação preliminar. Ponto. Quando a Constituição quer excepcionar, faz a excepcionalização e está lá demarcado para dizer que é o tribunal que investiga os juízes, e por aí vai. Nós sabemos como funciona. Por isso que, vejam, nós não conseguimos superar a questão do inquérito, não só porque está na Constituição, mas porque o órgão que tem condição de fazer isso é o órgão policial, não tem a menor dúvida disso. É por isso que o legislador constituinte tratou do controle externo, para que ele pudesse ser demarcado de uma maneira tal aqui, em sendo o receptor do conhecimento arregimentado lá na primeira fase, usasse bem disso, mas pudesse controlar aquilo que se fazia na investigação. Isso, porém, entendam bem, não é fazer a função da polícia. A função do MP não é fazer função policial. Não tem nenhuma base na Constituição para você dizer que se confunde a função do Ministério Público com a função policial. Em suma, é a partir daqui que se começa a discutir a verdadeira autonomia, porque nesse lugar constitucionalmente demarcado, a polícia e a atividade policial precisa de autonomia. Autonomia na parte pública não é uma liberdade, nem uma liberdade incondicionada, nem uma liberdade que você possa confundi-la pelas tantas com arbitrariedade. A liberdade aí é uma liberdade debaixo da lei e demarcada legalmente, cada um deve fazer a sua própria função. É por isso que numa estrutura acusatória verdadeira, a polícia se engrandece. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Ministério Público, numa estrutura acusatória, precisa ter um caso na mão. O caso penal, para o Ministério Público, como órgão acusador, quando tem, porque na Inglaterra, por exemplo, não tem, não é? Pelo menos como formalmente, como nosso, ou como americano, o caso é o balizador da atuação do Ministério Público. Mas o caso penal, a ele vem por força daquilo que a polícia regimenta. E mais, a estrutura acusatória é incompatível com um processo longo. Por isso que na mudança das funções, a tendência é de uma grande oralidade.
E por isso nós estamos tendo tanto problema com a audiência de custódia. A audiência de custódia é um modelo da preliminar hearing da estrutura americana. Por quê? Porque você precisa de um juiz das garantias, de modo tal a que ele controle todas as questões jurídicas que envolvam sobremaneira a primeira fase da investigação. É por isso que, preso alguém, imediatamente é apresentado ao juiz. E na estrutura acusatória, ele ali decide se a prisão é rígida e decide se é o caso, veja, tudo oralmente, decide se é o caso de imposição de sanção. A questão vinculada à violação dos presos é absolutamente secundária. Mas absolutamente secundária porque, em geral, os policiais, sabendo que isso não é necessário, não o fazem. Dentre outras coisas, porque a preparação para a investigação, de modo tal aqui, as provas vêm rapidamente. As provas vêm para o necessário, digamos, para se ter um caso, muito rapidamente. Então, com isso é possível se ir para uma audiência preliminar, de modo tal a que aí se decida sobre a estrutura ou a compatibilidade da estrutura. Como a regra constitucional em geral é a regra da liberdade, é só excepcionalmente que a prisão vai funcionar. Mas então, aqui me parece um ponto importante, de fato importante. Aí o juiz decide as cautelares na audiência preliminar, que não rara no mesmo dia. No ano passado, no Chile, nós vimos uma audiência preliminar. Fomos para uma sessão do tribunal de audiência preliminar, do famoso juiz das garantias. E ele fez, no período que a gente estava lá, por acaso, por sinal, não é? Tinham combinado para a gente ir para uma sala, teve lá um problema, a audiência não saiu, por um problema do juiz que foi para o hospital, sei lá o quê, nós saímos e entramos na primeira sala que achamos. Então, o juiz nem sabia que a gente ia lá. Ele fez 9 audiências naquela tarde, e num caso um caso foi simbólico, assim, efetivo. Ele era um caso de um réu que tinha tentado, com um cheque de 450 mil pesos, pagar uma conta numa loja. Por isso pega o cara logo em seguida, dão um jeito de chamar a polícia vem e prende o sujeito. A polícia vai lá, ouve o gerente da loja, as mulheres com a qual o cara estava tratando o negócio do cheque, quando elas foram verificar se o cheque era quente ou não era, etc. Pega as imagens da loja, ouve o gerente, ouve as funcionárias, eles da polícia fazem isso, o gerente, etc., conversam com ele, dizem a ele que ele tem direitos, etc., que ele pode falar com a advogado, não tinha dinheiro o cara, era a defensoria pública que tratou, e eles, com esse arsenal, vão para a audiência. O caso aconteceu às 11 da manhã, a audiência dele foi às 4h30 da tarde. Então, o juiz abre a audiência e pergunta a ele se ele tinha conversado com a advogada, tinha, se ele era consciente dos direitos dele, era, se tinha explicado tudo, se ele tinha alguma dúvida, que ele explicaria para ele disse que não, que tinha consciência daquilo. O juiz perguntou se ele tinha confessado, ele disse, fui eu mesmo, eles me mostraram as imagens. Imagem, as 2 funcionárias com as quais ele tratou, o gerente da loja, tinha mais testemunha, porque tinha gente de fora lá na loja, que eles também ouviram, pegaram o nome, em suma. Doutor, promotor na sala, doutor, tem alguma proposta? Tem sim, excelência. 28 dias. 28 dias de prisão. Os chilenos tiraram a pena mínima, só tem pena máxima, que são cavalares. Continuam cavalares. Aí, 28 dias de prisão. Doutor, a proposta é essa. O seu cliente concorda? Defensora pública. O seu cliente concorda? Sim, excelência, ele concorda. Mas, como ele confessou, ele tem direito à redução na base do artigo 68, blá, 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 blá. O juiz, na hora, concorda, o senhor concorda?
O senhor concorda com essa decisão? Concorda? Veja o significado do bargaining. O senhor concorda com essa decisão? Concordo. Tum. Reduzo em face da regra da confissão, reduzo para 20 dias em casa. Aí nós que estávamos lá, puta, sabe, quem conhece o Rômulo Moreira sabe o que aconteceu, né? O Rômulo deu um pulo. Para! Isso não é processo! Cadê a defesa? Ora, cadê a defesa? Cadê o contraditório nesse negócio? Eu falei, calma, entende o que está se passando. Espera aí. Acaba tudo, veja, quase foi isso. E mais, 28 dias assim. Então, acabou a audiência, o juiz disse, o senhor tem que passar no cartório para pegar a tornozeleira. Então, o cara sai com o advogado, ele sai junto com o advogado, sai da audiência, nada de expedir mandado, por mandado é a ordem do juiz. Ele sai da audiência e vai para o cartório e vai para... Já termino. Aí nós vamos lá. Tem contraditório se cinge a isso. Reconhecimento do fato, conversa com a advogada, 4h30 da tarde, Zé. O crime tinha sido 11h30 da manhã. Então, e aí o Rômulo cobrou um negócio. Ele disse, doutor, pensa, doutor, arriscava, se fosse no Brasil, arriscaria pena mínima de 1 ano, se vai para julgamento. Lá, 4 anos. Vai para julgamento, 4 anos arrisca de pena. Média, mais ou menos. O cara tomou 20 dias com tornozeleira em casa. É disso que se trata. Numa hora você resolve, num dia, de manhã, de tarde, você resolve um caso. Mas percebam bem, eu estou contando essa história, porque isso vale para os juízes, para os promotores, mas eu estou contando essa história para mostrar o seguinte, o promotor tinha um caso na mão, se ele leva para o juízo oral, e o tribunal vai julgar aquilo que foi recolhido ali. O tribunal marca para 15 dias depois do juízo oral, 15 dias. E a prova é aquela. Que prova é essa? Estão ouvindo o que eu estou falando? Que prova é essa? Essa é a prova da polícia, velho. Esse que é o problema. Numa estrutura acusatória, o Ministério Público vive da prova que a polícia dá. É a polícia que alimenta ele. A polícia que alimenta. Por isso que é tão relevante esse negócio. Por isso que eles ficam de olho, porque eles precisam da prova. Eles precisam da própria acusação. Se não tiver prova, o juiz não condena. Não tem a menor dúvida disso. Precisa de prova. Numa estrutura desse porte, você não só precisa de polícia, na base da eficiência, precisa de polícia eficiente, como a polícia precisa estar apetrechada para isso. Mas a polícia deve estar apetrechada, porque mesmo numa estrutura neoliberal, ela deve ser função essencial da própria democracia. Isso que as pessoas precisam entender. O processo penal vive de uma prova que é a polícia que faz. Agora, quando você tira a polícia, o processo penal é isso que nós temos. Um processo de perseguição de alguns. Porque se usa muito da polícia, mas quando é o policial, o réu, e eu sou advogado, fui advogado já de um monte, eu sei quanto nós sofremos para defender os policiais. Esse que é o ponto, porque te usam sempre que precisam, mas depois te viram as costas. Principalmente numa estrutura como essa, onde se vai importar instituto com a delação de lá, e estamos todos nós no bico do corvo, porque se lá na delação for o caso de dizer o teu nome, vão dizer, e você está ferrado. Principalmente se o delator continuar sendo testemunha, como essa desgraça desse país está a fazer. Ou seja, nós que precisamos de segurança jurídica, o que nós estamos encontrando no processo penal é a nossa verdadeira insegurança. Não está bem isso. O que significa dizer? A chance efetiva, porque é aí que está a chance que nós temos de mudar, é de migrar para a estrutura acusatória e junto cobrar norma. É por isso que é tão importante saber e discutir isso. Cobrar aquilo que é mesmo necessário. Se a polícia não funcionar na estrutura base acusatória, não funciona o sistema. Porque na estrutura acusatória, a polícia não seleciona, principalmente em face da estrutura econômica. Não dá. Não dá. Não dá. E isso, de fato, não deve acontecer. Por isso, a autonomia marca nesse lugar. Quando o Fábio Conder Comparato fez um parecer no Conselho Federal, que depois eu fui relator no Conselho Federal da Ordem, sobre
a criação de conselhos superiores, como do Ministério Público, como da magistratura, ora, também um da polícia. O que estava por trás era justo. Este lugar imprescindível que a polícia ocupa, ora, na direção de trabalhando de uma maneira constitucionalmente adequada e legalmente adequada, possa, de fato, garantir a rigidez do sistema. Isonomicamente significa dizer, é o que nós sistematicamente falamos. Cadeia é feita para culpado, bicho. Cadeia não é feita nem para pobre, nem para rico. Então não adianta mudar o foco. O foco são os pobres, aí você muda o foco, agora deixa os pobres, vamos pegar os ricos. Cadeia não é feita nem para pobre, nem para rico. Cadeia é feita para culpado, seja ele qual for, ponto. Não precisava dizer mais nada. Veja como é simples a coisa. Só que, se você não mexe nessa estrutura e propicia que se possa ir até lá, ela vai continuar sendo o que é. Só que, hoje, vejam como uma coisa interessante, né? Hoje, paulatinamente a coisa foi mudando de uma tal maneira que estamos todos nós num risco imenso, porque basta que qualquer vá lá e te delate. Se alguém vai lá e te delatar, se você aparecer na planilha numa empresa, eu que tenho trabalhado na Lava Jato e tenho lido as planilhas, se você aparecer numa planilha, numa empresa, você está de fato em risco. Se eu começar a falar de nome que eu vi na planilha, lá, o cabelo fica de pé. Mas não basta ter um nome lá, é preciso provar aquilo que você quer dizer lá. Isso que é o problema. Estão vendo? Não é só delação, é preciso ir atrás do conhecimento. Em suma, o vital é, Daniel, ocupar esse lugar, quer dizer, entender que o lugar é de extrema relevância, o sistema não funciona sem essa atividade. E, sendo essencial, cobrar, é preciso cobrar. Esse que é o ponto, João, é preciso cobrar, João, unir a classe e cobrar porque é fundamental, isso é essencial para a estrutura do sistema. Senão não muda. Nós estamos ficando de cabelo branco, nós estamos ficando velho, e de fato não muda, porque é preciso cobrar nessa direção, cobrar em face da importância que tem. É demais importante, demais. O sistema não funciona se não for assim. É isso.